Glória a Deus. Mas na verdade nos dias 26 e 27 nós teremos nossa Vision Conference aqui na igreja. Serão 2 dias muito importantes para nós, onde nós estaremos trazendo alinhamento a respeito da nossa visão como igreja. Mas serão dias também dias de um derramar do Espírito, de um grande mover do Senhor sobre nós neste lugar. Então eu te desafio a estar conosco. Esse evento é gratuito, mas entrar no aplicativo da igreja e fazer a sua inscrição, ok? Entre no aplicativo da igreja, faça a sua inscrição, porque é muito importante para nós que você esteja fazendo a sua inscrição, amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, gostaria que você abrisse no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, dos versos 15 ao verso 17. Do verso 15 ao verso 17. Romanos, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz: Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Entretanto, não há comparação entre a dádiva, obrigado, querida, e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva, pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento e trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nesta manhã nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por estarmos aqui e podemos expor a nossa vida à palavra do Senhor. Nós sabemos que essa palavra ela tem o poder de transformar nossas vidas, alinhar o nosso coração com o seu coração, alinhar a nossa mente com a sua mente, as nossas decisões com as suas decisões. Nós te pedimos nesta manhã que o Espírito Santo possa trazer luz sobre as nossas vidas. E aquilo que ouvirmos, que, ó Deus, não toque somente a nossa mente, mas que a palavra do Senhor possa tocar o nosso espírito e produzir em nós transformação de vida para o louvor da tua glória, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, quando a gente lê do verso 15 ao verso 17, nós vamos ver resultados que são contrastes de diversas atitudes. Paulo aqui, ele escritor do livro da carta de Romanos, Paulo aqui ele vai falar especificamente de várias diferenças que existem pelo comportamento que um homem teve e o comportamento que um outro homem teve. A Bíblia diz que porque Adão pecou, lá no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que porque Adão pecou, nós morremos. E a morte trouxe sobre nós consequências sérias em várias áreas da nossa vida. Vamos falar um pouco sobre isso. A Bíblia fala também que depois de muitos anos, pela obediência de um homem, isso gerou para nós várias consequências maravilhosas e poderosas. Há um aspecto que ele fala que é interessante e que mostra para nós bem claramente que por causa da atitude de um homem, nós, o ser humano, ele foi de alguma forma, ele foi deformado. Deus não criou o homem para que o homem tivesse dentro de si algumas características, não. A vontade de Deus, desde a de Gênesis, capítulo 2, verso 17, capítulo 2, do verso 15 em diante,
A Bíblia fala que a vontade de Deus era que o homem se alimentasse da árvore do conhecimento, da árvore da vida, e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se alimentando da árvore da vida, a Bíblia diz que o homem traria para dentro de si a natureza do próprio Deus, e ele seria como Deus. Mas a Bíblia diz que Adão, escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que ele trouxe para dentro dele uma natureza pecaminosa. E é tão interessante porque Deus fala que se ele se alimentasse da árvore da vida, ele teria vida. Mas se ele se alimentasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria morte. E a Bíblia diz que a partir do momento que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que o homem morreu. É óbvio, o homem não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. A Bíblia mostra claramente que a partir do momento que Adão peca, o espírito do homem passa a não ter mais a oportunidade de ter comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. E aí todos os homens agora passam a nascer com uma natureza pecaminosa dentro de si. Isso é tão interessante porque eu sempre gosto de olhar, né? Eu me lembro quando os meus filhos eram bem pequenos mesmo, bem pequenininhos, menos ali de 2 anos de idade. E então muitas vezes eles tinham alguns comportamentos pecaminosos. E aí a gente, de desobediência, né? Aquela coisa toda. Eu me lembro uma vez, para uma das nossas filhas, ela fez um negócio bem assim, bem errado. E aí ela estava com o objeto que condenava ela na mão. E aí minha esposa falou: foi você que fez isso? E aí ela com a mãozinha assim para trás, segurando um objeto, me parece que era alguma coisa que ela tinha, né, rabiscado a parede, aquela coisa toda. E aí perguntou para ela: foi você que fez isso? Ela falou assim: não foi eu, não foi eu. Você sabe, quando você tem uma criança, a criança tem comportamentos de mentir, de agredir o coleguinha, de puxar o cabelo, de beliscar o amiguinho, né, de ser desobediente. E talvez você possa até perguntar assim: meu Deus, quem ensinou isso para essa criança? Não, você não precisa ensinar nada de errado para uma criança. Ela nasce com essa natureza. Você não foi para uma escola para aprender a mentir. Você não foi para uma escola para aprender a enganar as pessoas. Nós não fomos muitas vezes para uma escola para termos comportamentos inadequados. Não. Paulo diz que por meio de um só homem reinou a morte. Então, todos nós, quando nascemos, lá atrás, quando você nasceu de sua mãe, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós nascemos dentro de nós, irmãos, com a maldade. Nós nascemos dentro de nós com sentimentos inadequados, ruins. O problema maior é que, com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo essas capacidades de ser ruim. Tem gente que vai se tornando mestre em mentir. Eu conhecia um rapaz crente, que ele mentia tanto, que a mentira se tornou para ele uma verdade. Mas por quê? Porque na verdade ele foi desenvolvendo esse estilo de vida. Há outros que desenvolvem um estilo de vida de rebeldia, há outros que desenvolvem um espírito, né, dentro de si, de enganar as pessoas, de trapacear, de levar e ganhar vantagem sobre as pessoas. Há várias pessoas que desenvolvem vários comportamentos agressivos, há várias pessoas que desenvolvem vários comportamentos completamente inadequados, frutos dessa velha natureza, dessa natureza de morte, que passou a habitar dentro do homem a partir do momento que ele se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que todos nós, nascemos debaixo dessa natureza de morte. Gênesis capítulo 2, verso 17, a ordem de Deus para o homem foi para que ele pudesse obedecer, foi um teste de obediência. E com a entrada do pecado na experiência do homem, a morte também entrou, e a morte passou a reinar sobre o homem. Reinava de uma maneira suprema. A atitude de Adão provocou um reino de morte.
Então todos nós nascemos com isso. Até um dia, lá em João capítulo 3, verso 16, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até um dia que Maria estava sozinha e um anjo veio até ela e disse: mulher agraciada, você foi achada por Deus para ser mãe do Salvador. Quando Jesus chega ao mundo, a Bíblia mostra claramente que uma vez que nós nascemos no pecado, quando Jesus chega ao mundo, agora nós temos uma oportunidade. Porque se pela transgressão de Adão o pecado reinou sobre a humanidade, pela obediência de Cristo você pode reinar em vida e viver uma vida de santidade. A grande questão é que a Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão em vida. O alvo de Deus não é que nós vivamos, irmãos, uma vida de morte. O alvo de Deus não é que nós vivamos uma vida de pecado. O alvo de Deus não é que nós vivamos uma vida de desconfiança. O alvo de Deus não é que nós vivamos uma vida de comportamentos inadequados. O alvo de Deus é que nós vivamos uma vida reinando em Cristo. Por quê? Porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você nasceu da água do Espírito. E porque você nasceu de novo, você tem uma nova identidade dentro de você. E você não tem mais a identidade de Adão, você tem a identidade de Jesus dentro de você. Quantos creem nisso? Diga amém. Agora é óbvio, é uma luta. Paulo também fala sobre isso lá em Colossenses capítulos 2, Gálatas também. Mas Colossenses, Paulo fala assim: fazei pois morrer a vossa velha natureza. Tem uma natureza dentro de você que luta contra a natureza de Deus. Paulo, lá em Romanos capítulo 7, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, isso eu faço. Por quê? Porque tem duas naturezas muitas vezes dentro de nós. E a grande verdade, irmãos, nesse primeiro aspecto que eu quero falar com você, vai ser mais forte em você a natureza que você mais alimenta. O que você mais alimenta vai ser mais forte dentro de você. Se você alimenta mais o espírito, seu espírito vai ser mais forte. Se você lê a palavra, se você ora, se você jejua, se você tem uma vida, em aconselhamentos, em obediência à palavra, se você tem uma vida, que busca a santidade no Senhor, se você tem uma vida de jejum, se você tem uma vida de comunhão com o Senhor, você está sempre alimentando o seu espírito. E se você alimenta o seu espírito, o espírito vai ser mais forte dentro de você. Mas se você alimenta mais a carne, essa velha natureza, ela vai ser mais forte dentro de nós. Quando Paulo fala: fazei pois morrer a vossa velha natureza, que é a prostituição, irmãos, todas essas coisas da carne, Paulo está dizendo bem claramente: se você alimenta mais isso, então isso vai ser mais forte na sua vida. Há pessoas que gastam muito mais tempo alimentando a carne, na verdade, com N coisas, com coisas na internet que você não deveria assistir, com imagens que você tem que você não deveria ver, com desejos que você tem que você deveria extirpar, expurgar da sua vida, com sentimentos carnais que estão dentro de você, e muitas vezes nós cultivamos isso dentro de nós. Eu me lembro uma vez, um pastor, muito amigo nosso, pastor Rico, lá de Santarém, e ele disse que foi contar a respeito de um vídeo que ele recebeu no celular. Era um vídeo, de uma moça nua, aquela coisa toda. Uma pessoa enviou para ele, e aí ele pegou, eu conto isso porque ele contou, tá bom? Lógico que eu não irei expô-lo assim. E aí ele conta que ele foi falar com o pastor dele a respeito daquele vídeo. Quando ele chegou lá a falar a respeito do vídeo, ele falou: pastor, eu estou aqui porque eu gostaria que o senhor orasse comigo. Eu recebi um vídeo no meu celular e eu assisti o vídeo. E o pastor falou: e o que você fez? Não, eu assisti, mas eu deletei, joguei fora. Mas eu estou muito ruim, eu estou aqui pedindo perdão a Jesus, mas estou aqui também pedindo que o Senhor ore por mim, para que eu seja liberto desse sentimento, porque não foi legal. Aí ele falou: amém, então vamos orar. Aí ele falou: só que tem mais uma coisa. Aí ele falou: o que foi? Ele falou: o problema é que eu assisti e eu gostei. Você está entendendo?
quando nós vamos tratar com a nossa velha natureza, nós precisamos ser radicais em tratar com a nossa velha natureza. Porque se nós não tratarmos de forma radical com a nossa velha natureza, nós vamos alimentando a nossa velha natureza. E aí você não sabe, seria mais ou menos, irmãos, como se você fosse para uma academia. E aí no seu braço direito, você pegasse 30 quilos. Os fortões aí, Fowler, Rafa, para mim, Rafael. Se fosse eu, era só 5 quilos, aleluia. Mas no braço direito você pegasse 30 quilos, mas no seu braço esquerdo você pegasse 5 quilos. Depois de um tempo havia uma deformidade. Um braço muito forte e um braço muito fraco. Porque você está alimentando muito mais o seu braço esquerdo que o seu braço direito. A grande pergunta que a gente tem que fazer é: quem eu mais alimento? O meu espírito ou a minha velha natureza? Se eu alimento mais o meu espírito, eu vou, e agora mesmo a gente vai falar, é o segundo ponto dessa palavra, agora mesmo você vai perceber que quando você alimenta mais o seu espírito, a Bíblia vai mostrar claramente que você vai reinar em vida. Diga, reinar em vida. Quantos querem reinar em vida? Diga aleluia. Mas a Bíblia diz: se eu alimento mais a minha velha natureza, eu vou viver debaixo de um sentimento, de um espírito de morte. Por isso que tem tantos crentes, irmãos, cristãos, em Jesus, que eles vivem uma vida muitas vezes cheia de derrotas, cheias de fracasso, uma vida instável, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, familiarmente, profissionalmente, financeiramente, uma vida instável, uma vida de derrota, uma vida onde ele não consegue reinar em vida. Por quê? Porque na verdade há nele esse sentimento de alimentar e de cultuar, de prover muito mais a sua velha natureza do que a vida de Jesus dentro de você. Quando eu faço isso, é inevitável. Aquilo que é mais forte vai se tornar mais usável. Se você tem um braço frágil, você não vai pegar as coisas mais pesadas com esse braço frágil, você vai pegar com o braço mais forte. Então a pergunta que a gente tem que fazer é: quem eu estou alimentando mais? Meu espírito ou a minha velha natureza? Se eu estou alimentando mais a minha carne, é natural, irmãos, que você vai ter muito mais dificuldade de viver aquilo que a palavra de Deus propõe para nós vivermos. E aí a gente vai ver que, sabe, irmãos, tem muitos crentes que eles foram chamados para viver uma vida de vitória, foram chamados para viver uma vida de plenitude, foram chamados para viver uma vida reinando com Cristo sobre a terra, mas não estão reinando. E por que não estão reinando? Por causa das escolhas que eles estão fazendo. Sabe, nessa manhã eu queria primeiro te desafiar: alimente o seu espírito. Gaste tempo com a palavra, gaste tempo com a oração, gaste tempo com a comunhão com Jesus. Se envolva com o Senhor, se envolva com a obra de Deus, se envolva com a igreja, se envolva com os cultos, se envolva com tudo aquilo que envolve Cristo na sua vida. Coloque isso como prioridade na sua vida. O grande problema, irmãos, na vida das pessoas, que muitas vezes, não é o caso dos irmãos, esses são outros crentes, no nome de Jesus, mas o problema de muitas pessoas é que mesmo elas estando na igreja, Cristo não é prioridade para elas. Jesus não é prioridade para elas. Jesus não é o centro da vida delas. Jesus não é o porquê da existência delas. As pessoas têm muitos outros planos, outros projetos que caminham paralelamente com Cristo, e muitas vezes esses projetos são muito mais fortes do que o seu desejo pela pessoa de Jesus. Quando eu caminho assim, infelizmente, irmãos, eu não vou reinar em vida. Porque para eu reinar em vida, é necessário que o meu espírito esteja bem sensível ao Espírito de Deus. Quando Paulo fala isso aqui, ele está dizendo bem claramente: se a morte reinou, ele está dizendo para você: há um tempo na sua vida que a morte tem que parar de reinar sobre nós. Há um tempo na nossa vida que o pecado tem que parar de reinar sobre nós. Há um tempo na nossa vida que o mundo tem que parar de reinar sobre nós. Há um tempo na nossa vida que o diabo tem que parar de reinar sobre nós, porque você nasceu de novo, e a nova criatura plantada através do Espírito Santo dentro de você, ela é mais forte do que o mundo, o pecado e o diabo na sua vida, no nome de Jesus. Então pare de alimentar isso. Pare de alimentar esses sentimentos vingativos. Pare de alimentar a ira. Pare de alimentar a raiva. Sabe, irmãos, ontem eu estava no trânsito
e estava assim meio com pressa para chegar num lugar. E aí um monte de carro assim, né, assim atrapalhando, moto, aquela coisa toda. E aí na hora eu falei para o Espírito Santo, e eu fui ficando assim meio indignado. E na hora eu falei para o Espírito Santo: Pai, por favor, me ajuda a não ter esse tipo de sentimento. O Senhor me chamou para ter uma vida em paz e paciência. Fui em paz, tranquilo. Entrava na frente, deixei outros passar, aleluia, glória a Deus. E cheguei, tudo em paz. Mas porque você decide, é uma decisão. Há momentos que talvez é dentro de casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Você está irado, nervoso, xingando, falando coisas que não devia, né, com um linguajar, né, indecente, desconectado do cristão, do homem de Deus. Outras vezes você alimenta a tristeza. A pessoa, você sabe que elas alimentam a tristeza, elas alimentam a angústia, elas alimentam a individualidade, a solidão, a tristeza. Conversei com uma moça um dia, uma irmã, mulher de Deus, e ela dizia para mim: pastor, a minha vontade é chegar do trabalho, entrar dentro de casa, entrar no meu quarto, trancar a porta, ligar uma série, desligar todas as luzes, virar o rosto para a parede e nem assistir a série, só ouvir a série. O que você acha que ela está alimentando? Um espírito depressivo. Muitas vezes vem um espírito agindo na nossa vida: não vai mais à igreja não, você quer saber de igreja? Não mexe com isso não mexe com célula, não mexe com igreja. E aí você começa a alimentar isso, e você fala: rapaz, não vou na igreja não, rapaz, não vou na célula não, rapaz, não vou nisso não. E aí você começa a alimentar isso, e aquilo que você alimenta se torna mais forte na sua vida. Por isso, o princípio é: alimenta o seu espírito. Quando você alimenta o seu espírito, você vai se tornar uma pessoa forte. Quais são os aspectos? Primeiro, quando você alimenta o seu espírito, você vai reinar sobre a terra. Verso 17, Paulo diz assim, Romanos capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim, olha o que diz a palavra de Deus: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça de Deus. Quem recebeu graça de Deus aqui, diga amém. Quem foram salvos, quem foi salvo aqui, diga aleluia. Quem recebeu a Jesus, diga glória a Deus. Então presta atenção: se o pecado reinou, o dia que você recebeu a Jesus, agora a graça de Deus, a dádiva de Deus vai reinar sobre a sua vida. E aí ele diz assim, recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida. Então, primeira coisa, você foi chamado para reinar em vida. Reinar sobre o pecado, reinar sobre o mundo, reinar sobre o diabo, reinar sobre as tentações, reinar sobre, né, as propostas do inferno. Você foi chamado para reinar em vida. E presta atenção, não é reinar depois da morte. Porque tem muita gente que pensa assim: não, eu vou viver aqui nesse mundo, essa vida de derrota, de fracasso, muito difícil, minha vida vai ser uma vida de calamidade, decepções, frustrações aqui na terra, mas quando o Senhor me arrebatar e nós formos morar na Nova Jerusalém, então eu vou reinar em vida. Não, Paulo está dizendo bem claramente: nós reinaremos em vida. Isso, escuta, reinar é parte, presta atenção, reinar é parte da sua identidade. Por isso, quando nós não estamos reinando, escuta, quando nós não estamos reinando, nós nos tornamos um crente disfuncional. Quando nós não estamos reinando, nós nos tornamos um crente disfuncional. O que é ser um crente disfuncional? É como se você estivesse trabalhando num lugar fora da sua função. Você foi chamado para uma função, você foi chamado para um estilo de vida, você foi chamado para viver de uma forma que Deus estabeleceu. Você foi chamado para reinar, você foi chamado para viver uma vida de vitória, você foi chamado para viver uma vida plena sobre tudo aquilo que o diabo tenta fazer sobre a sua vida. E se nós ainda não estamos reinando, então tem alguma coisa errada, porque o alvo de Deus
é que você reine sobre a terra, que você governe sobre a terra, que você exerça domínio sobre a terra, e não que nós sejamos dominados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. É por isso que muitos crentes dizem assim: mas eu não dou conta. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode vencer o mundo, você pode vencer a carne, você pode vencer o diabo. Mas aí Paulo diz: nós reinaremos em vida por meio de quem? Por meio de quem? Por meio de quem? Por favor, mais forte. Por meio de quem? Jesus. O problema também é quando você quer reinar por meio de você. Eu costumo dizer que essas decisões humanistas, elas têm um prazo de validade. Quando você toma uma decisão: eu vou mudar de vida, eu quero te dizer isso, tem um prazo de validade. Dia 28, esse ano é 29, dia 29 de fevereiro, essa decisão que você tomou vai expirar. Porque as mudanças, as transformações e o reinar não é por meio de nós, mas as transformações e a mudança é por meio daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Então eu não vou reinar por mim, mas eu vou reinar crendo que eu estou nele, e porque eu estou nele, ele está reinando, e se ele está reinando, eu estou reinando com ele. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Diga amém, irmãos, essa manhã. Sabe, você precisa crer. Por isso Paulo fala: nós reinaremos com ele. Então, quando nós não estamos vivendo uma vida de santidade, quando nós não estamos vivendo uma vida de consagração, quando nós estamos perdendo quando nós estamos perdendo os caminhos da vitória, do êxito, presta atenção, nós não perdemos a salvação, mas nós estamos deixando de viver para o qual nós nascemos, e assim nós estamos desperdiçando algo poderoso que Deus plantou em nós. Você sabe, há um texto lá nos Salmos, que várias pessoas, quando vão fazer o velório, eles dizem assim: Deus tem prazer na morte dos seus santos. Na verdade, o original não quer dizer nada disso. A Bíblia diz que Deus tem pesar na morte dos seus santos. Por que Deus tem pesar na morte dos seus santos? Porque Deus fez investimentos pesados na sua vida. E Deus não quer que eu e você morramos antes da hora que Ele determinar. Porque o investimento pesado que Deus fez na sua vida, Deus quer que você use esse investimento pesado para cumprir um propósito. E aí tem muitos crentes que não estão reinando em vida. E por que não estão reinando em vida? Porque estão fazendo escolhas erradas. Então decida hoje. Você nasceu e você não vai desperdiçar a sua vida, e você vai viver o propósito poderoso que Deus estabeleceu para a sua vida na terra. Você vai reinar com Cristo. Olha para o seu irmão e diga: você vai reinar com Cristo. Você vai reinar sobre o pecado, você vai reinar sobre o mundo, você vai reinar sobre o diabo. Esse ano vai ser um ano das grandes celebrações, porque o diabo não vai te dominar, o mundo não vai te dominar, o pecado não vai te dominar. Você vai viver uma vida de vitória, você vai viver uma vida plena, você vai viver uma vida em que verdadeiramente Deus será glorificado na sua vida. Por quê? Porque Deus está te chamando para viver não debaixo de um contexto da sua velha criação. Deus está te chamando para viver dentro de um contexto da sua nova criação. Você nasceu de novo, você nasceu da água do Espírito. Aquele que recebeu a Jesus, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E porque você nasceu de novo, você vai viver uma vida plena, abençoada, cheia de graça e de vida, com o Senhor da sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa: se somos filhos de Deus, precisamos caminhar à altura do Deus que nos chama de filhos. Se somos filhos de Deus, precisamos caminhar à altura do Deus que nos chama de filhos. Sabe, irmãos, nós precisamos passar a caminhar com Deus na perspectiva de quem Deus é. A gente muitas vezes, talvez, a gente pode pensar que Deus é um Deus como qualquer outros deuses dessa terra. Não é. Ele é o Deus da sua provisão.
Ele é o Deus que faz milagres na sua vida. Ele é o Deus que age soberanamente na sua vida. Ele é o Deus que pode todas as coisas na sua vida. Ele é o Deus que faz o impossível a favor da sua vida. Ele é o Deus que é soberano, que reina e que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Então nós precisamos passar a andar nesse nível, passar a caminhar na altura do Deus que nós servimos. E aí nós vamos tomar algumas decisões. Primeiro, irmãos, a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda provisão. Isso fala que nós não tomaremos emprestado, porque nós temos livre acesso ao Deus que é o dono do ouro e da prata. Nós podemos ter a certeza que nossos filhos, nossa família não se perderão, pois Deus alcançará a nossa família de geração em geração. O Deus que nós servimos é o Deus que vai alcançar a sua geração. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero dizer essa manhã, Deus é o Deus de Samuel, Deus é o Deus da Cristiane, mas Deus é o Deus da Gabriela, do Rafael, da Júlia, do Paulo e de todos aqueles que Deus vai acrescentar nessa família. Deus é o Deus dos filhos dos meus filhos, Deus é o Deus dos filhos dos meus filhos, Deus é o Deus da minha geração até 1000 gerações, e Deus é o Deus da sua geração, Deus é o Deus da sua família. Seus filhos não vão se perder, sua família não vai se perder, seu esposo, sua esposa, ninguém vai se perder. Por quê? Porque Deus é o Deus que move sobre a sua família até 1000 gerações. Então nós precisamos andar nesse nível de um Deus grande que nós servimos, de um Deus poderoso que nós servimos. Nós precisamos andar confiando em Deus, nós precisamos andar acreditando em Deus, nós precisamos andar dentro de uma cultura espiritual que nós cremos no poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Olha para o seu irmão e diga: sua família pertence ao Senhor. Diga: seus filhos pertencem ao Senhor. Diga: os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, e profetiza sobre ele. Diga: até 1000 gerações Deus vai alcançar os seus filhos, sua família, para a glória do Senhor. Sabe, eu creio nisso, eu creio nessa verdade. Deus tem o melhor para nós, irmãos, e nós precisamos entender, uma vez que agora nós temos essa nova natureza, fomos chamados para reinar em vida. Olha para o seu irmão e diga: você vai reinar em vida no nome de Jesus. Mas aí, irmãos, escuta, lá em Lucas capítulo 17, abra sua Bíblia lá, Lucas capítulo 17. Quero ler esse versículo também com você. Lucas capítulo 17, verso 20. Quem achou, diga glória a Deus. Lucas capítulo 17, verso 20. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 17, versículo 20. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 17, verso 20. A Bíblia diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Quem é o reino de Deus? Quem é o reino de Deus, irmãos? O próprio Jesus. Quando Jesus, lá no livro de Mateus, começa a pregar o evangelho, a primeira pregação de Jesus, ele diz assim: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. Nós precisamos entender uma coisa, e eu quero encerrar falando sobre isso com você. Nós vamos entender uma coisa muito séria na nossa vida. Primeiro aspecto, escuta, primeiro aspecto: você tem uma nova natureza, você nasceu de novo. Quem nasceu de novo, diga amém. Diga: eu não sou escravo do pecado, não sou escravo do mundo, não sou escravo da carne. Diga: eu vou reinar em vida. Segundo aspecto que nós vamos entender, nós precisamos trazer a cultura do reino para onde nós estamos. A cultura do reino está estabelecida a partir da presença do rei. A cultura do reino está estabelecida a partir da presença do rei. Quando nós carregamos o rei, aonde o rei chega, a sua cultura chega. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Quando nós carregamos o rei, quem é o rei? Quem é o rei? Jesus. Quando nós carregamos o rei, aonde nós chegamos, a cultura do reino chega. Quando Jesus chegou ao mundo, sua primeira pregação foi: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Quando Jesus chega, a cultura do reino chega.
Quando Jesus chega, Ele está dizendo: ei, agora Deus vai reinar sobre o mundo. Quando você, escuta, irmãos, quando você entende isso, você vai começar a caminhar numa nova perspectiva. Por quê? Porque você vai compreender que aonde você chega, a cultura do reino de Deus chega com você. E aí eu preciso compreender isso muito claro. Por quê? Porque quando eu chego na minha casa, quem é que chega na minha casa? A cultura do reino de Deus. Quando eu chego no meu trabalho, quem é que chega? A cultura do reino de Deus. Quando eu chego na faculdade, quem é que chega? A cultura do reino de Deus. Quando eu estou andando pela rua, quem está andando pela rua? A cultura do reino de Deus. Porque aonde você chega, o rei chega. Aonde você entra, o rei entra. Aonde você vai, o rei vai. Isso é tão importante que nós então, irmãos, quando compreendemos isso, nós passamos a viver agora uma vida completamente conectado a isso. Aí presta atenção, nós precisamos passar a invocar o Senhor aonde e ao que quer que nós formos fazer. Quando permitimos sua voz ser a voz que direciona as nossas decisões, toda a nossa história de vida vai mudar. Por quê, irmãos? Porque tem muita gente vivendo sem invocar a presença de Deus. Tem muita gente que compra sem perguntar para Deus se compra. Tem muita gente que vende sem perguntar para Deus se vende. Tem muita gente que começa uma empresa sem perguntar para Deus se deveria ter essa empresa. Tem gente que começa um relacionamento sem consultar o Senhor a respeito do relacionamento. Tem gente que vai tomando várias decisões sem consultar o Senhor. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Deus, escuta, Deus não é aquele que vai assinar procurações para você naquilo que Ele não começou. Eu preciso entender isso. Porque nós vamos fazendo um monte de coisa que Deus não nos mandou fazer. Nós vamos agindo de um monte de forma que Deus não nos mandou agir. E aí depois, a gente traz o boleto para Deus pagar. E a gente chega lá e fala: Deus, paga. E Deus fala para você assim: eu não comecei nada disso com você. Mas diga assim: Deus é tão bom, tão misericordioso, que mesmo quando eu erro, a sua misericórdia me alcança. E Deus conserta algumas coisas. Porque isso é graça de Deus. Diga: graça de Deus. E a graça é o quê? É um favor que você não merecia. Mas sabe de uma coisa? Deus quer te ensinar a andar na dependência dEle, para que você pare de sofrer. Lá em Jeremias 33, verso 3. Jeremias 33, verso 3. Por favor, Jeremias capítulo 33, verso 3. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Jeremias capítulo 33, verso 3. A Bíblia diz assim, verso 3, a palavra do Senhor, olha o que ela diz: clama a mim. Clamar a quem? A Deus. Clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu vou ler isso de novo para você. Olha o que Deus está dizendo: clama a mim e eu vou te responder, e eu vou te dizer coisas grandiosas e insondáveis que você nem conhece. Mas presta atenção, quando? Diga ao seu irmão assim: quando? Quando você clamar a Deus. O problema é que a gente não clama. O problema é que a gente não fala com Ele. O problema é que a gente não pede nada para Ele. E eu quero reinar em vida sem Ele. Mas lembra lá que eu falei no começo? Nós reinaremos em vida sem Ele, irmãos. Nós reinaremos em vida nele. Nele. Então quando você invoca Ele, Ele vem e Ele te responde coisas grandes e insondáveis que você nem conhecia, nem sabia, nem tinha entendimento. Mas por que Ele vai te responder? Porque você está clamando por Ele.
Quero te dizer nessa manhã, a presença do rei é que vai mudar todas as coisas na sua vida. A presença do rei é que vai mudar todas as coisas da sua família. A presença do rei é que vai mudar todas as coisas da sua empresa. A presença do rei é que vai mudar todas as coisas nos seus relacionamentos. A presença do rei é que vai mudar os nossos cultos. A presença do rei é que vai mudar a sua célula. A presença do rei é que vai mudar a vida dos seus discípulos. A presença do rei vai fazer toda a diferença, porque quando o rei chega, todas as coisas se alinham com a cultura do céu. Então invoque o rei. Sabe, irmãos, Deus está fazendo grandes coisas. Deus está levantando jovens. Deus está restaurando sua vida. Deus está curando. Deus está transformando. Deus está libertando. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está ungindo você para grandes coisas. Deus está fazendo coisas novas. Deus está abrindo caminhos. Deus está estabelecendo seu reino de justiça, de paz, de alegria. Deus está levantando os improváveis. Deus está fazendo todas as coisas, porque no final de todas as coisas e de tudo, o que vai fazer a diferença na sua vida é a presença do rei. Jesus está lá. Jesus está na sua casa. Jesus está na sua empresa. Jesus está no seu ministério. Jesus está na sua célula. Jesus está no seu casamento. Jesus está na criação dos seus filhos. Jesus está nas suas finanças. Jesus está na sua saúde. Jesus está nos seus sonhos. Jesus está em tudo. E aonde o rei chega, todas as coisas são transformadas, porque aonde o rei chega, milagres acontecem. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, verso 26. Eu não vou ler, depois você pode ler. Só por causa do nosso horário, já acabou meu tempo, muito tempo. Lá no livro de Lucas, capítulo 8, verso 26. A Bíblia diz que Jesus está num barco, navegando. De repente Jesus chega, e agora ele desce numa praia. Jesus só desce do barco. Jesus não fala nada. Ele só desce do barco. E a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, vem um homem que está endemoniado há muitos anos, que as pessoas acorrentam ele despedaça a corrente, ele se rasga, ele se fere, ele se machuca todo. Mas quando Jesus desce do barco, Jesus não fala nada. Jesus só chegou no ambiente e aquele homem foi liberto. Você só vai chegar em ambientes e esses ambientes serão libertos, porque aonde você chegar, a cultura do reino dos céus vai chegar. Aonde você chegar, o rei vai chegar. Aonde você chegar, a presença de Jesus vai chegar. E aonde Jesus chega, milagres vão acontecer. A Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21 ao 43, que havia na casa de Jairo uma menina que estava morta, que as pessoas estavam rindo de Jesus, porque Jesus disse que ela não havia morrido. Outros estavam chorando pela morte da menina, que era uma menina de 12 anos. Havia um desespero naquele pai, naquela mãe, naquelas pessoas ali. Só que a Bíblia diz que Jesus chegou naquela casa. Quando Jesus chega naquela casa, a Bíblia diz que Jesus vira para aquela menina e diz: Talita cumi, levanta, menina. E a Bíblia diz que imediatamente ela saiu da morte para a vida. E Jesus disse para eles: dei a ela o que comer. Quando Jesus entra na nossa casa, a morte é expulsa. Quando Jesus entra na sua empresa, nos seus negócios, no seu casamento, nos seus relacionamentos, tudo que é morte é expurgado, é lançado fora. Por quê? Porque quando o Rei da Glória chega, ressurreição acontece, os mortos são trazidos de volta à vida. Porque quando Jesus chega, milagres acontecem. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro há 4 dias. Jesus fala: remove a pedra. As pessoas dizem: não, mestre, já cheira mal. Jesus fala: remove a pedra. E aí Jesus dá uma palavra. Qual é a palavra? Lázaro, venha para fora. E a Bíblia diz que imediatamente Lázaro vem caminhando ainda todo enfaixado. Ele vem caminhando para fora do túmulo. E quando as pessoas olham, Lázaro está ressuscitado depois de 4 dias da sua sepultura. Porque aonde Jesus chega, milagres acontecem. A Bíblia diz, quero te dar o último exemplo, lá em João capítulo 1 verso 9, que havia um tanque aonde as pessoas que estavam enfermas, de vez em quando,
as águas se moviam, e quem entrava nessas águas primeiro, ele era curado. Há um dia que Jesus vai ali naquele poço. Quando ele chega ali, Jesus encontra um homem que está há 38 anos enfermo. 38 anos. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e diz assim: você quer ser curado? Ele diz assim: Senhor, eu não posso andar, e todas as vezes que as águas se movem, vai alguém na minha frente e entra primeiro. Jesus fala assim: eu não estou te perguntando dos seus argumentos porque você está curado ou não, doente ou não. Eu não estou te perguntando isso. Eu estou te perguntando se você quer ser curado. E ele diz: sim. Jesus fala para ele: então levanta, toma o seu leito e vamos embora. Você não precisa que essas águas se movam. Você só precisa crer que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está presente na sua vida. E se Ele está presente na sua vida, Ele é tudo que você precisa para receber o seu milagre. Mas essa é a cultura do reino. É a cultura do rei. Essa é a identidade daqueles que compreenderam claramente que eles foram chamados para reinar em vida. Você não foi chamado, e eu quero te desafiar nesse ano de 2024, você não foi chamado para viver uma vida de derrota, de frustrações, de crise, de marcas e traumas do seu passado. Não. Você não foi chamado para viver uma vida de condenação, de acusação. Você não foi chamado para viver dentro de um escuro do qual você não consegue ter luz, enxergar. Não. O Rei dos Reis entrou na sua vida. O Senhor dos Senhores entrou na sua vida. O que nós precisamos é aprender a clamar o Senhor. Clame a mim e eu te responderei. Clame a mim e eu te mostrarei coisas insondáveis, que você não conhece, que você nunca viu. Porque Deus é poderoso para fazer vir à luz até o que não existe, para glorificar o nome dEle na sua vida. Mas o que Ele requer de nós é essa decisão. Qual a decisão? De primeiro, alimente o seu espírito. Pare de alimentar a sua carne. Pare de alimentar a sua carne. Muitas vezes você vai dizer: por que eu não consigo vencer o pecado? Porque você está alimentando o pecado. Quando nós pararmos de dar comida para o pecado e dar alimento para o espírito, você vai viver uma vida de vitória, porque você está alimentando o seu espírito. E quanto mais fortalecido o seu espírito vai sendo, mais você vai sendo capaz de viver uma vida de vitória. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que por mim se entregou. Ah, mas lá em Romanos, ele falou que não entendia o seu modo de agir. Pois é, agora ele entende. Porque ele passou a vida alimentando o seu espírito. Alimente o seu espírito nesse ano de 2024. Leia a Bíblia. Tenha intimidade com o Senhor. Vem para os cultos, vá para a célula. Entre no discipulado. Se envolva no seu ministério. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Pare de ficar andando muitas vezes para lá e para cá. Sabe, irmãos, quem fica andando, rodeando a terra sem um propósito específico na vida é o diabo. Lá em Jó, quando Deus pergunta para ele: de onde você vem, diabo? O que ele diz? De rodear a terra. Não, nós não vivemos rodeando a terra. Nós vivemos dentro de um propósito. Você tem um propósito de vida. Se envolva com o seu propósito de vida. Se envolva com o que Deus te criou. Sabe, se comprometa com o chamado de Deus para a sua vida. Tenha uma vida plena no Senhor. Se comprometa com o seu chamado. Vai viver o seu chamado. Pare, irmãos, de viver aí muitas vezes perdendo a sua vida com coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Primeira coisa, alimente o seu espírito. E segundo, decida trazer o rei para tudo o que você for fazer. O rei é o centro de todas as coisas
na sua vida. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Como é que eu trago o rei? Invocando, chamando, clamando por ele. Deus, estou aqui nessa empresa, não sei o que eu vou fazer agora, mas eu clamo ao Senhor agora. Vem sobre a minha vida, me dê graça, me dê sabedoria, me dê direção. Senhor, eu estou aqui dentro desse casamento, esse casamento está uma bênção, mas pode ficar muito melhor. Deus, estou aqui criando esses filhos, eu não sei como é que eu faço, me ajuda. Clama a mim e eu te responderei. Clama a mim e eu te responderei. Clama a mim e eu te responderei. Te mostrarei coisas insondáveis que você nem conhece, nunca viu, mas eu vou te mostrar. Feche os seus olhos. Sabe, eu queria que nessa manhã você orasse dentro desses dois aspectos. Primeiro, que você orasse dizendo para o Senhor: Deus, eu quero alimentar o meu espírito, eu não quero alimentar a minha carne. Feche os seus olhos. Ontem eu conversava, aconselhava uma jovem, e ela está vivendo uma vida muito difícil, e ela dizia: eu já não sei mais o que eu faço para sair do fundo do poço. E conversando, a gente foi detectando que a vida dela toda tem sido uma vida de alimentar os desejos da sua carne. E ela dizendo para mim ontem que se sentia na lama, suja, contaminada. E eu disse para ela: o Senhor tem o poder de restaurar todas as coisas na sua vida, quando você decide se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Sabe, eu não sei nessa manhã, talvez qual é o contexto que você está vivendo, mas se você nessa manhã tomar a decisão de alimentar o seu espírito, ao invés de alimentar a sua carne, ao invés de alimentar a sua velha natureza, você tomar a decisão de alimentar o seu espírito, você vai receber graça, força e sabedoria de Deus para vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo. E nenhum aspecto de vencer, porque já foi vencido. Você só vai ter revelação de que você está em Cristo, e estando em Cristo, você já foi livre do poder do pecado, do mundo e da carne, no nome de Jesus. Você pode também nessa manhã tomar a decisão de invocar o Senhor, chamar o Senhor para tudo. Pare de tomar decisões onde você faz o que você acha que é o melhor. Comece a tomar decisões porque você clamou o Senhor e Ele te mostrou o que você deve fazer, e fazendo o que Ele te mostrou, você vai viver coisas maiores para a sua vida, no nome de Jesus. Pai, eu oro pela sua igreja nesta manhã. Comece a falar com o Senhor nessa manhã, só você e Ele. Pai, eu oro nessa manhã pela sua igreja, pelo seu povo, por nós, para que sejamos uma igreja, ó Deus, que verdadeiramente alimenta o espírito, e que possamos fazer morrer a nossa velha natureza. Queremos reinar em vida. Se quando o pecado entrou na humanidade, trouxe sobre a humanidade a morte, por causa de Jesus, por causa da obediência de Jesus, por causa da morte e ressurreição de Jesus, agora nós podemos reinar em vida, vida, vida. E eu oro nesta manhã, abençoando cada vida, cada casa, cada família, profetizando em nome de Jesus um tempo poderoso de milagre, das grandes celebrações, dos grandes agir de Deus, trazendo cura, restauração, transformação, para alinhar uma igreja, para alinhar um povo ao centro da sua vontade, no nome de Jesus. Pai, vai sobre cada casa, vai sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre os filhos. Vai nessa manhã sobre o esposo, sobre a esposa. Deus, eu te peço nessa manhã, sobre os solteiros, sobre os jovens, sobre as crianças, adolescentes, sobre os líderes, sobre os pastores. Vem sobre nós essa manhã de uma forma sobrenatural e opera um grande e poderoso milagre sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Põe a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus,
Se eu tenho alimentado a minha carne, nesta manhã, na presença do Senhor, eu tomo a decisão de alimentar o meu espírito, para que eu seja fortalecido no meu espírito. A tua palavra diz que nós devemos fazer a vontade do Senhor e jamais fazer a vontade da nossa carne. Hoje também eu decido invocar o Senhor, a cultura do reino de Deus, invocar o céu sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre a minha vida espiritual, sobre o meu ministério, sobre as minhas finanças. Eu te peço, Jesus, entra em todas as áreas da minha vida, e que um grande milagre, coisas poderosas e insondáveis, o Senhor revele a mim nesses dias, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga aleluia. Aplauda o Senhor nesta manhã, aplauda Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Glória a Jesus. Quantos creem que Deus tem grandes coisas para a sua vida? Diga aleluia. Diga: Deus tem coisas poderosas e insondáveis para a minha vida. Diga: e eu tomo posse no nome de Jesus. Amém e amém. Pai, nesta manhã, no nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome pela sua vida, pela sua presença, pela sua natureza que está sendo edificada em nós. Eu profetizo nessa manhã que nós reinaremos em vida, nós reinaremos em vida, nós reinaremos em vida, em o nome de Jesus. Nos dê uma semana de vitória, nos dê um mês de vitória, nos dê um ano de grandes conquistas e vitórias para a glória do Senhor. 2024 será o ano dos grandes milagres, o ano das grandes conquistas, porque nós teremos grandes e poderosas celebrações neste lugar, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor agora faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te traga paz, que o Espírito Santo seja em todo o tempo guiando os seus passos, te dando sabedoria e direção, iluminando os olhos do seu coração, para que você em tudo tenha a voz do Espírito, do seu Espírito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere sobre a terra, que venha sobre a sua vida a multiplicação de todas as bênçãos do Senhor, que a prosperidade do Senhor, que enriquece e não traz desgosto, toque a sua vida de uma forma sobrenatural. Que Deus coloque a mão aonde talvez existe um caos, que Deus coloque a sua mão aonde talvez precisa de uma cura, de um milagre, de uma resposta. Mas nessa manhã eu quero declarar no nome de Jesus: você e a sua casa abençoados, supridos e fortalecidos pelo poder de Deus e pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós oramos, Pai, em o nome de Jesus, e te pedimos que o Senhor cumpra toda a tua palavra nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém, amém e glória a Deus. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Cumprimente no mínimo aí 500 pessoas. Nós estamos encerrados no nome de Jesus. Amém. Você que nos visita pela primeira vez, se você puder nos entregar essa ficha, por favor, entregue essa ficha para nós antes de você ir embora, que está dentro da sua sacolinha. Amém. Deus te abençoe.
Você vai ser amém.